Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, com o Presidial Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite. Nós estamos aqui dando sequência ao estudo do Evangelho, já nesse capítulo 20, última lição, que tem como título Os Obreiros do Senhor ou Os Trabalhadores do Senhor, dependendo da tradução. Capítulo 20, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. Essa é uma das frases, atribuídas a Jesus, falando a respeito de trabalhadores que foram contratados por um senhor para trabalhar em sua vinha, em sua lavoura. E ele contratou pessoas no início do dia, no meio do dia e no final do dia, já próximo ao término daquele dia, e prometeu a cada um deles um dinheiro pelo trabalho que desempenhassem ao longo do dia. E ao final do dia, ele chamou a todos que trabalharam naquela obra e os pagou conforme havia prometido. A todos ele havia prometido um dinheiro, expressão da época. E deu esse um dinheiro tanto para os que trabalharam durante todo o dia, quanto para aqueles que trabalharam por apenas uma hora, já no final do dia. E quando ele fez isso, aqueles que trabalharam o dia todo se indignaram, porque, segundo o entendimento deles, eles teriam que ganhar mais do que aqueles que ganharam o mesmo tanto e trabalharam menos. Acontece que quando o Senhor foi advertido por esses trabalhadores a respeito disso, esse Senhor não concordou de forma nenhuma com a observação daqueles trabalhadores, e mais ou menos assim, de forma muito educada, mas o que ele disse é o seguinte: olha, o problema é meu, quanto que eu quero pagar para quem trabalhou uma hora. Você que trabalhou o dia todo, eu combinei com você para trabalhar o dia todo mesmo, e te prometi um dinheiro, e estou te dando um dinheiro. Agora, se me apraz, se me convém, se eu entendo como devido pagar o mesmo valor para quem, em termos de hora, trabalhou menos tempo, você não pode me criticar por isso. Toma aqui aquilo que eu te prometi, e pronto. Essa foi a resposta dada por aquele senhor, que nessas parábolas, nessas alegorias que Jesus usava para se expressar, ele sempre usava alguns termos para se referir a Deus: o pai de família, o Senhor, o dono da vinha. Tudo era um simbolismo de Deus. Então ele estava simbolizando Deus e a humanidade, dizendo que Deus arregimenta pessoas para o seu trabalho, sempre arregimentou. Deus sempre teve esperança no homem, nas pessoas, para fazerem o seu trabalho e a sua obra. E cada um de nós, ao seu tempo, esteve à disposição de Deus para um determinado trabalho. Há aqueles que trabalham por mais tempo, aqueles que trabalham por menos tempo. Mas parece que Jesus, nessa comparação, ele quis mostrar que muito mais do que o tempo empregado em uma obra, o mais importante do que o tempo cronometrado, medido, de relógio, é a dedicação que cada um tem para com o trabalho. É certo que tem pessoas que ficam muito tempo em um determinado trabalho, mas repetindo as mesmas experiências infelizes, repetindo sistematicamente os mesmos erros. E isso às vezes é comum quando chega alguém com ideias novas, uma pessoa mais jovem, num determinado ambiente até de trabalho, uma empresa. E às vezes aqueles mais antigos o advertem diante das ideias novas, dizendo: olha, você não vem a me ensinar não, porque tem 30 anos que eu faço isso. Como se os 30 anos representassem 30 anos de acerto. Pode representar 30 anos de erro, e isso não desmerece os 30 anos, no sentido de que houve uma dedicação. Mas não é só porque tem 30 anos que eu faço uma coisa, que significa que aquilo está correto. Não é o fato do tempo que determina isso, e sim a qualidade daquele trabalho e a dedicação de coração que alguém pode ter. Parece que Jesus quis dizer com essa comparação, com essa alegoria, que às vezes alguém chega para um trabalho, para um determinado local, e trabalha por uma hora, fazendo apenas uma comparação, mas ela pode, nessa uma hora, produzir muito mais
do que um outro que trabalhou durante todo o dia. Meus irmãos, Jesus é sempre a essência de tudo, da verdade, dos valores. Jesus não se apegava ao convencionalismo de nada. Tudo que era convencional, tudo que era usual, tudo que era tradicional, Jesus se posicionava em sentido contrário. Porque exatamente nós, seres humanos, criamos regras e convenções para justificar nossas atitudes, nossos pensamentos. Nós escolhemos dias para rezar, e não foi diferente àquele tempo, em que por convenção do povo judeu não se podia fazer nada, ou trabalhar, ou curar, e até hoje para uma denominação específica é assim, não podia curar no sábado, trabalhar no sábado. E Jesus curou pessoas no dia de sábado, deliberadamente, de propósito, para mostrar também naquele ponto que ele não veio até nós para manter as nossas convenções hipócritas, superficiais, muitas das vezes apenas escondendo interesses materiais a pretexto de ser uma instituição religiosa. Então Jesus sempre foi avesso a esses convencionalismos. Jesus foi um espírito luminar, o maior de todos que veio à Terra para nos ensinar, para servir de guia, de modelo, de farol, tanto que os espíritos responderam para Kardec com toda a convicção e de forma mais resumida possível, que o maior modelo que Deus deu ao homem na Terra foi Jesus. Então é esse homem extraordinário que ainda para nós é um grande mistério compreender a profundidade do ensinamento de Jesus. Mas uma coisa é certa: as igrejas, as instituições têm que evoluir muito para chegar até Jesus, para compreender Jesus, todas elas. E isso é um processo correto. Se imagina que esteja certo, as instituições humanas crescendo para chegar até Jesus. O que nós não podemos fazer é imaginar que Jesus veio para inspirar as religiões. Ele não criou nenhuma delas, ele não se apegou a nenhum convencionalismo, nenhuma delas. Então a lição é os obreiros do Senhor. O que representaria isso? Essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade. O Espiritismo tem uma grande discussão, quem seria esse Espírito de Verdade? Há quem defenda abertamente que era o próprio Jesus, outros dizem que não. E eu particularmente fujo desses debates, dessas situações, não vejo um proveito muito grande em se identificar isso. Não digo que foi nem que não foi, mas sem dúvida nenhuma que é uma lição assim, bastante convidativa, para que a gente tenha um compromisso com aquilo que é bom na vida, com aquilo que de fato está de acordo com a pregação do Cristo. É claro que tem umas alegorias excessivas aqui, eu vejo, à luz da razão que eu aprendi a ter com o Espiritismo. Quando o Espírito que assina a página diz: muitos clamarão clemência, piedade, e ouvirão não. Então, quando eu vejo isso, eu só posso atribuir a licença poética. Eu não posso imaginar que um espírito bom, não vou dizer um espírito puro, não, um espírito bom, tenha essa posição de ameaçar, ainda dizer: olha, se não fizer isso, virá uma punição. Eu cresci no Espiritismo, eu nasci dentro do Espiritismo, não tenho nenhum merecimento em ser espírita, costumo dizer isso. E eu fui crescendo e desenvolvendo aquilo que o Espiritismo tem como base, que é a fé raciocinada. Se eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de acreditar, infelizmente. Isso às vezes até é ruim em certos pontos, porque tem pessoas que têm uma facilidade de acreditar assim mesmo, sem entender nada, vai na onda. Mas eu sou fruto do meio que eu fui criado, e eu procuro ser fiel a esses primados do Espiritismo, fé raciocinada. Então, dentro da razão, Jesus jamais irá me ameaçar de forma nenhuma. Eu não consigo imaginar Jesus diante de mim me ameaçando de alguma forma. Jesus me inspira o amor. Jesus veio para esse propósito. Ser, portanto, um obreiro do Senhor não é algo que deve me massacrar, me destruir, me corroer. Ser um obreiro do Senhor, um obreiro de Jesus, é tentar ser discípulo dele.
E nós sabemos que a humanidade teve grande dificuldade em ser fiel aos ensinamentos de Jesus. Quantas e quantas instituições surgiram, pensamentos, ideias aparentemente inspiradas em Jesus, mas que não encontram ressonância naquilo que ele mais representou, que foi a igualdade, a fraternidade, o amor, a convivência de fato igual, fraterna entre os homens. E buscaram reconhecimento, fama, glória, enfim. É como eu disse, as igrejas, elas devem se desenvolver para alcançar Jesus. Não é Jesus vir para moldar igrejas. Em qual igreja Jesus estaria melhor representado? Jesus falou que ele seria, os seus discípulos, reconhecido como seus discípulos, por muitos se amarem. Então ele não deu nenhuma dica de igreja. O que é, portanto, ser um obreiro de Jesus? É procurar seguir aqueles exemplos que ele nos deu, que eram exemplos. Jesus deu todos os exemplos para nós, de respeitar as leis quando mandou pagar o tributo, de compreensão com a diferença com aquele que aparentemente está em desacordo com o meu pensamento, quando ele vai visitar o cobrador de impostos, de sabermos conviver com as pessoas tidas como de má vida, quando ele não nega o pedido de socorro espiritual da prostituta, da mulher que estava ali, dizendo que amou a vida toda, quando ele disse: você deve amar, e ela não entendeu, e só foi compreender depois. Nós nos referimos a Maria Madalena, que depois muda de vida diante de um convite de Jesus e se torna uma discípula de Jesus, de verdade. E talvez ela seja um exemplo daqueles que foram contratados ao final do dia. Ela já era uma mulher adulta, quando ela vai para esse trabalho de renúncia, de trabalho espiritual, de amor, sem nenhuma igreja em volta dela. Ela apenas viu os leprosos e falou: é aqui que eu tenho que ficar. Ela enxergou Jesus naquelas pessoas. Então, quando alguém consegue ver Jesus no outro, creio eu que ele seja já um discípulo de Jesus, ou alguém que está a caminho de ser, ou um obreiro do Senhor. Ela não se filiou a nenhum pensamento, a nenhuma igreja. Ela apenas quis ir de encontro àqueles leprosos, porque Jesus a havia advertido um dia de que ela deveria amar, mas não amar no sentido sexual da palavra, mas amar aqueles que precisavam de amor, aos filhos órfãos, aos pais sem os filhos, às viúvas, aos deserdados de toda sorte, aos enfermos. E quando ela então ouve o sino tocar, daqueles que já vinham anunciando que por ali passariam os leprosos, para que todos tivessem tempo de fugir, dada o alto grau de contágio que se imaginava que a doença possuía à época, todos fugiam diante dos leprosos. E ela fugiu, e logo ela lembrou-se de Jesus, e voltou e foi de encontro a eles. Naquele momento ela não estava dentro de nenhum templo, de nenhuma igreja. Naquele momento Jesus estava no coração daquela mulher, de tal maneira que ela, compreendendo o chamamento, foi para aquilo que poderia representar um contágio imediato, e nem ele veio de forma imediata, apenas ao fim da sua jornada. Nenhum contágio, creio eu, aquilo apenas uma situação de consolidar aquele trabalho que ela desenvolvia, de amor, de renúncia. E quantas outras pessoas que foram discípulos de Jesus à margem do convencionalismo das igrejas. Nós temos um mais recente em relação à própria Maria de Madalena, que foi Francisco de Assis. Outro espírito luminar desses que não cabem dentro de igrejas, porque as grandes almas, os grandes homens não cabem dentro de igrejas. Podem até fazer imagens para eles depois, mas em vida, a vida é totalmente o contrário disso. Um jovem que renuncia à condição econômica que ostentava para viver uma vida de renúncia,
também um obreiro de Jesus, sem nenhum convencionalismo. De maneira que a sua vida foi de pobreza, embora não precisasse dela, mas aquele foi um sentimento que o tocou profundamente. E foi exatamente o contrário. Ele se apaixona por Jesus, por conhecer o Testamento, por conhecer o Evangelho. E quando ele vai ao Vaticano, ele fica por entender o que representa isso. O que isso tem a ver com Jesus? Tanta ostentação, tanta opulência. E ele começa a recordar Mateus, bem-aventurados, né? Observai os pássaros, os lírios que não plantam, que não colhem, e no entanto eles vivem, mantidos por Deus. Por que acumular tesouros na terra? E ele vê tantos tesouros acumulados. Então ali ele se identifica como discípulo de Jesus, avesso a qualquer convencionalismo, a qualquer igreja. Mais recentemente, meados do século passado, encontramos um espírito extraordinário que também foi um seguidor de Jesus, sem ostentar esse título, que é mais importante, porque Jesus é o governador espiritual da terra, de maneira que nós vamos encontrar seguidores de Jesus na terra, na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, e eu costumo dizer, até no ateísmo. E digo sempre que quando um ateu segue Jesus é a coisa mais linda que existe. Mas um ateu pode seguir Jesus? Claro. Jesus falou, não bate no peito e diz Senhor, Senhor, isso não resolve. Quantas pessoas negam Deus, falam, eu não acredito em Deus, mas respeito o seu semelhante. Pior é aquele que diz que crê em Deus e ignora o seu semelhante, e maltrata o seu semelhante. Como alguém pode crer em Deus se ele não vê e não acreditar no ser humano com quem ele convive? Então há ateus extraordinários. Jesus não quer o título, eu sou cristão. Esse título foi criado por ele, não. Foram os homens que criaram. Isso é um convencionalismo humano. Jesus quer ser amado no sentimento, na alma de cada um, e não nas palavras vazias, que não significam nada, que impressionam muitos, mas que de fato não revelam o interior de cada um. Então dizia que nós vamos encontrar agora, bem mais próximo de nós, outro espírito extraordinário, que foi um seguidor de Jesus, sem ostentar a condição de cristão oficial, que foi Gandhi. Outro espírito que foi seguidor de Jesus, sem o título de seguidor. Hindu não era a sua religião, o cristianismo. Educado na Inglaterra, se formou advogado na Inglaterra, volta para a sua pátria e inicia uma cruzada de luta sem violência pela libertação política, administrativa da Índia em relação à Inglaterra. E quando ele conhece o Evangelho, ele se encanta com o Evangelho. Ele achou aquilo maravilhoso, aquelas passagens narradas por Lucas, por Marcos, Mateus. Ele fica encantado e ao mesmo tempo intrigado, porque a Inglaterra era um país onde a religião oficial era o catolicismo, então cristão, e expoliava os seus iguais num apartheid, numa forma de separação, de segregação, semelhante à que viveu a África do Sul, em que o inglês ficava de um lado, expoliando o povo na sua própria terra, como os romanos fizeram com os judeus, expoliando sua cultura, sua língua, suas tradições, e não podia nem andar do mesmo lado da calçada. Aí ele começa a se questionar, mas como pode isso? Como isso é possível? Como que quem conhece essa palavra tão reveladora como a do Cristo faz isso com o seu irmão? Somos todos irmãos. Uma outra cultura, um outro povo, hindu, inglês, mas na verdade todos viajores dessa mesma nave chamada Terra, e Jesus veio para todos. Atribui-se a ele a frase, amo o vosso Cristo, abomino o vosso cristianismo, algo assim.
E faz todo sentido. Ele fez reverência a Jesus, ao Cristo, mas abominou o cristianismo, ou seja, abominou as práticas em nome de Jesus. É onde nós podemos então identificar a veracidade do que Jesus falou. Como saber, né? Como serão reconhecidos os vossos seguidores? Jesus foi muito sintético na sua sabedoria. Ele falou: por muitos se amarem. Então, só é de fato um seguidor do Senhor, ou um obreiro do Senhor, aquele que se vê igual ao outro. O que se vê igual. O que não quer tirar nada de proveito para si, de qualquer ação generosa. De certa forma, o Espírito aqui adverte em relação a isso. Aquele que usa do título de obreiro do Senhor para ganhar alguma coisa, senão o prazer, a satisfação pessoal, de sentir-se bem por ter feito o bem, porque fazer o bem nos faz sentir bem. Eu costumo dizer que nós fazemos tão pouco o bem, que quando a gente faz, a gente fica feliz, assim, momentaneamente feliz. Os espíritos puros, eles são plenamente felizes. Nós não. Nós encontramos a felicidade eventualmente numa situação ou outra. Estou falando da alegria não, porque essa alegria fugaz tem muitas formas de se encontrar. Mas mesmo essa aventura de alma, nós encontramos às vezes quando de fato nos damos a alguém, seja por palavra, por gesto, por pensamento, ou até nenhum olhar. E a gente fica sentindo bem, porque é muito bom. Naquele momento, meus irmãos, que nós estamos dando sequência ao que Jesus ensinou, a gente sintoniza a energia que nos governa, que governa o universo. A gente, por breves instantes, entra em sintonia com ela e causa um bem tão grande. Naquele momento se processam curas, libertações, transformações extraordinárias. Mas aí, como a gente não tem essa firmeza de propósito, a gente logo volta para o nosso mundo profano, né? Vamos dizer assim, e nos perdemos nas ilusões do mundo. Mas nesse breve momento que eu me entregar a essa energia do universo, que é a presença de Jesus, é a presença de Deus na nossa vida, não pode ter nenhum interesse. Não posso fazer nada pensando que vou receber alguma coisa. Para chegar ao ponto daquele trabalhador representado na parábola, que se volta para Deus, na representação do dono da vinha era Deus, fala: Senhor, vem cá, você me deu pouco, olha a ousadia. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente se vira, a vida às vezes dá uns revés, aí a gente se fala para Deus: pô, Deus, brincadeira, hein? Está difícil para mim, o que é que está faltando para mim? Minha vida está muito ruim. Você cobra isso de Deus, nós cobramos isso de Deus. A gente tem essa ousadia de exigir de Deus alguma coisa. E no fundo a gente ainda fica meio assim, porque eu falei que é bom o ateu, que o ateu não acredita em nada mesmo, pelo menos então ele não fica esperando nada. A gente pensa: pô, mas eu fiz sopa, eu fiz Alta de Souza, eu fiz pomada, eu dei passe, eu fiz palestra, eu dirigi reunião, eu fiz tanta coisa, e parece que não se encaminha. Não estou cobrando nada não, Deus, mas está errado isso não? Não podia ser melhor não? Será que não dá para maneirar um pouco? Isso é o que nós que ainda, por convencionalismo, nos propomos a seguir Jesus, passa por nós. Agora, a entrega a esse ser extraordinário chamado Jesus sublima tudo. É uma compreensão total de que tudo está certo. Márcia, tudo está certo. Tudo. Nada está errado. Até o que aparentemente está errado não está. Porque ou nós cremos em Jesus ou não. Não tem meio termo. Se a gente acredita, está tudo certo. Ele é o governador da terra. Agora, se a gente não acredita, qualquer balançada a gente pensa: vai afundar. Será que vai? Será que vai dar certo? Será que não? O verdadeiro obreiro de Jesus, portanto, é aquele que crê nele. De verdade. E crendo nele, ele crê no ser humano, ele crê no que está do lado, crê no amigo, crê no inimigo, se é que nós ainda devemos usar esse termo. Crê em todos, porque tudo é uma emanação de Deus, tudo é a presença de Deus.
Não existe crise para Deus. A nossa insegurança, o nosso medo, o nosso atraso é que nos faz imaginar coisas assim. Então eu procurei aqui dando exemplos de pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas que se portaram como obreiros do Senhor ou obreiros de Deus. Eu poderia citar inúmeros outros, de pessoas que compreenderam isso e viveram, independente do rótulo. Jesus não pode ser rotulado. Deus não pode ser rotulado. Deus, às vezes eu falo menos em Deus e falo mais em Jesus, porque exatamente para isso veio Jesus, para ser essa interlocução de Deus. A gente não imagina Deus, Jesus a gente já imagina. Se a imagem é exatamente essa, não importa. A gente imagina e nos acalma. Uma imagem de homem. Essa é a proposta de Jesus. Veio como homem, para viver como homem, para nos ensinar a viver. Deus está acima de tudo, a gente não entende muito isso ainda. Esse Jesus aí, portanto, nos inspira para o bem. Jesus só inspira para o bem aqueles que o entendem. Porque, lamentavelmente, algumas guerras se fizeram e ainda se fazem pela divergência de interpretação de Jesus. Nunca do que ele tenha de fato feito um gesto de Jesus que incentivasse a isso, mas a interpretação das palavras. E quem falou que o que eu estou falando está certo? Eu não estou falando que está certo. Eu estou dizendo que eu tenho que procurar me inspirar na ideia central de Jesus. Qual é a ideia central de Jesus? Uma palavra que resume Jesus. Amor? Seria essa? Pois então, amor é a síntese de Jesus. Tudo o que puder se adequar ao amor, me parece que está de acordo com Jesus e é digno de um obreiro de Jesus. Tudo o que for de encontro ao amor, e mais de encontrar ressonância no orgulho, nosso ser humano, me parece que não acha muita identificação com Jesus. Então não seria essa a atitude que se esperaria de alguém para ser chamado também um seguidor, um obreiro do Senhor. Meus irmãos, esse tema é por demais amplo e certamente muitos pensamentos podem existir de acordo ou contrário àquilo que a gente está falando. Digo e reafirmo, a reunião pública é muito curta e serve apenas para nos fazer despertar alguma coisa em nós com o propósito de ler mais, de entender um pouco mais. O que seria de fato ser um obreiro do Senhor? O que de fato representa ser alguém que merece esse honroso título, sem qualquer remuneração material, mas que representa muito em termos de posicionamento diante da vida e dos valores eternos daquele que não acumula tesouros na terra, e sim no céu, na representação da continuidade da vida. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre ao nosso lado, nos proteja e nos faça dignos e nos inspire como ser, ainda que de forma reduzida, um seu obreiro, um obreiro do Senhor.